O Japão é, atualmente, a segunda maior economia do planeta. Conseguindo emergir dos destroços deixados pela Segunda Guerra Mundial, tornou-se uma das economias mais importantes. Seu processo de industrialização explica seu crescimento. O processo de industrialização do Japão só ocorreu efetivamente após 1868, ano que marcou a restauração do Império, com a ascensão do imperador Mitsuhito. Esse novo reinado, conhecido como Era Meiji, palavra que significa governo ilustrado, estendeu-se até 1912 e foi marcado por políticas modernizantes do Estado japonês, como, por exemplo, maciços investimentos em educação voltada à qualificação de mão de obra e abertura à tecnologia e aos produtos estrangeiros. Outro marco principal foi o surgimento dos zaibatsus, conglomerados industriais e financeiros cuja influência e tamanho propiciaram parte significativa da economia japonesa. No final do século XIX, quando os Estados Unidos emergiram como potência e se lançaram em busca de pontos estratégicos no Oceano Pacífico e Atlântico, o Japão subitamente se tornou um país muito importante. Durante a ocupação que se estendeu até 1952, o Japão foi governado pelo Conselho Superior das Potências Aliadas, presidida pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Neste período, profundas reformas foram impostas ao país, com o objetivo de modernizá-lo do ponto de vista político, econômico e cultural, encerrando de vez o feudalismo e militarismo. Foi o chamado Milagre Japonês. Um dos grandes segredos da ascensão japonesa no século XX foi a adoção de uma nova forma de organização dentro das fábricas, o toyotismo. Toyotismo é um sistema de produção que foi desenvolvido entre 1948 e 1975, com o objetivo de aumentar a produtividade e eficiência, evitando desperdício, tempo de espera, superprodução e inventários desnecessários. Uma das técnicas mais utilizadas por esse modelo industrial foi o just-in-time, que significa em cima da hora, em tradução livre. Esse modelo funciona na combinação entre os sistemas de fornecimento de matérias-primas, de produção e de venda. Com a adoção de tal medida, as fábricas passaram a economizar dinheiro e espaço na estocagem de matérias-primas e mercadorias, além de agilizar a produção e a circulação. Podemos dizer que o toyotismo surgiu no Japão em virtude das condições geográficas do país e das transformações históricas relacionadas ao término da Segunda Guerra Mundial. Assim, dispondo de um espaço geográfico reduzido e de um mercado consumidor menor do que os das potências ocidentais, o Japão não conseguia se adequar ao modelo fordista de produção em massa. Princípios e valores éticos estão profundamente enraizados na cultura japonesa. A evolução industrial no Japão foi realizada de forma organizada e centralizada em cima de 3 valores culturais importantíssimos: pátria, família e trabalho. Na concepção japonesa, cada valor depende do outro para dar resultado. Alguns dos principais valores dentro do meio industrial seriam: formação de cidadãos independentes. Entre as diversas peculiaridades da cultura japonesa, nenhum outro ponto está mais evidente do que o amplo foco em educação comportamental. Desde muito cedo, as crianças são estimuladas a dominar os códigos de comportamento social, tanto que até por volta dos 10 anos de idade o aluno não vai à escola para aprender outra coisa senão a conviver em sociedade. Ou seja, a prioridade da escola nas primeiras fases é ensinar aos pequenos valores como generosidade, respeito, honestidade, autocontrole e responsabilidade. Tendo investido na formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, o país consegue crescer com mais rapidez e manter sua economia estável, destacando-se internacionalmente. Justiça e honestidade, sendo honestos em todas as situações e ter uma boa conduta pessoal. Trabalhar em equipe, reunindo habilidades baseadas na confiança e no respeito. Se esforçar sempre para melhorar, lutando constantemente para melhorar as performances empresariais e pessoais. Cortesia e humildade, aprendendo a honrar os direitos e necessidades dos outros. Respeitar as leis da natureza. Gratidão pelas bênçãos, ser sempre grato por todas as bênçãos que recebe. Lealdade em empresas. Uma coisa que se observa no Japão é a lealdade dos funcionários dentro de uma empresa. A maioria prefere traçar uma carreira na empresa onde começaram a trabalhar e ficam lá até se aposentarem. Vergonha moral, haiji. Os japoneses, no geral, sentem muita vergonha diante de atos indecorosos.
Nos tempos antigos, a vergonha e a honra eram lavadas através de rituais suicidas como o harakiri, sendo um dos mais intrigantes e fascinantes aspectos do código de honra do samurai. Consiste na obrigação ou dever de suicidar-se em determinadas situações ou quando julga ter perdido a sua honra. Várias circunstâncias podiam levar o samurai a praticar o harakiri, entre elas castigo e forma de recuperar a sua honra pessoal, uma vez que esta foi perdida em alguma atitude indigna do nome de sua família e de seus ancestrais. O Japão é o terceiro maior produtor de automóveis do mundo, possuindo as maiores indústrias de bens eletrônicos e frequentemente é considerado um dos países mais inovadores do mundo. Encarando uma competição crescente com a China e a Coreia do Sul, a indústria manufatureira no Japão atualmente foca em bens de alta tecnologia e de precisão, tais como instrumentos óticos, veículos híbridos e robótica. Tigres asiáticos. Na década de 1970, o Japão se destacava pela incrível recuperação econômica e o marcante protagonismo industrial e tecnológico. Nesse período, com o intuito de expandir suas fronteiras econômicas e ampliar a produção, as grandes empresas do Japão passaram a construir e operar unidades industriais em regiões conhecidas como tigres asiáticos. Tigres asiáticos é uma denominação utilizada para qualificar um grupo de países da Ásia que apresentaram um significativo desenvolvimento econômico. São eles Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. A expressão tigre faz referência aos atributos deste animal originário da Ásia, que, associados à figura dos países, buscam simbolizar a sagacidade, agilidade e vigor com que estes atingiram elevados níveis de desenvolvimento industrial, econômico e social. Tais polos de desenvolvimento possuem certas características que fundamentam seu triunfo econômico. Entre elas estão o significativo apoio dos governos para a criação de infraestrutura de apoio à produção, política estatal de incentivo para atrair empresas multinacionais que tiveram um papel essencial no investimento produtivo, especialmente no início do processo de industrialização, mão de obra barata e qualificada. O investimento público em educação e treinamento profissional criou uma massa de trabalhadores qualificados e com salários reduzidos. Há anos, com fortes índices em rankings mundiais de educação, a Coreia do Sul é geralmente lembrada como exemplo de país cujo sistema educacional deu certo. Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, de 2010, os alunos sul-coreanos ficaram em quinto lugar na prova que testou seus conhecimentos em matemática, ciências e leitura. Esse patamar de qualidade e de acesso à educação foi atingido, segundo especialistas, graças a um maciço investimento em educação, principalmente na formação dos professores, no investimento em material de apoio e na melhoria da estrutura e funcionamento das escolas, combinado com a cultura asiática de disciplina e valorização do ensino. Índia. Na sociedade liberal, vivemos em uma cultura onde muitos acreditam que qualquer um pode crescer em termos sociais e econômicos por meio das riquezas acumuladas. Contudo, na Índia, trabalho e riqueza são parâmetros insuficientes para que possamos compreender a ordenação que configura a posição ocupada por cada indivíduo. Nesse país, o chamado regime de castas se utiliza de critérios de natureza. Define-se casta como grupo social hereditário, no qual a condição do indivíduo passa de pai para filho. Oficialmente, desde quando a Índia adotou uma constituição em 1950, o sistema de castas foi abolido em todo o território. Contudo, as tradições e a forte religiosidade ainda resistem às ações governamentais e transformações econômicas que atingem a realidade presente dos indianos. Na segunda metade do século XIX, a Inglaterra adotou uma política colonialista e imperialista, dominando várias regiões da África e Ásia. Os britânicos tinham como objetivo explorar os recursos minerais e a mão de obra destas regiões. Como toda ação gera uma reação, vários povos ou grupos não aceitaram este sistema explorador e partiram para a reação contra o dominador, dando início à chamada Revolta dos Cipaios. Com o apogeu da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra se mostrou fraca, sem condições de conseguir manter o domínio sobre o território indiano, e foi concedida a liberdade da mesma. A Índia alcançou a independência apenas em 1947, vivendo um franco desenvolvimento industrial a partir dos anos 50, com controle sobre as importações e os investimentos estrangeiros.
Antecedente ao processo de independência da Índia, o grupo que mais se destacou na força da resistência foi o Partido do Congresso, que reunia os hindus, contando com um líder extraordinário, o advogado Mohandas Gandhi, chamado de Mahatma, ou Grande Alma, nome que ele mesmo rejeitava. Gandhi pregava a resistência à dominação e a luta contra os britânicos por meio da não-violência e da desobediência civil. A ação de Gandhi consistia em desobedecer às leis inglesas, sem se importar em sofrer as consequências do ato, em boicotar os produtos ingleses para que hindus e muçulmanos deixassem de lado as divergências religiosas e se unissem em favor da causa comum, a independência. Sua figura acabou por conquistar admiradores no mundo todo, inclusive na Inglaterra, e o gandhismo inspira até hoje os movimentos pacifistas. Algumas de suas frases que refletem a busca pela mudança e igualdade são: 7 pecados sociais, política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. O Brasil e a Índia são países diferentes em questões culturais, porém parecidos em questões socioeconômicas, principalmente na questão de os dois estarem em pleno desenvolvimento econômico e fazerem parte do BRICS, que é um agrupamento de países emergentes que vem apresentando um expressivo desenvolvimento e que futuramente podem vir a ser grandes economias globais. Hoje, a Índia se destaca na produção industrial de tecnologia de ponta, pois é grande produtora de agroindustriais e biotecnologia. Sem contar que o país possui uma grande representatividade na produção industrial de base, tais como têxtil, siderúrgica e química. Tais países são exemplos de empenho em busca de altos níveis sociais, políticos e econômicos. O Japão atualmente ocupa o lugar de uma das principais potências mundiais. E graças aos seus incentivos, os tigres asiáticos têm obtido o retorno de esforços durante longos anos. A Índia é um dos países que passou por um longo período de exploração e colonização, e levando em conta o sistema de divisão social, é um país de grandes contrastes, muitas vezes reconhecido pela falta de recursos e extrema pobreza. Porém, é neste território que estão os maiores matemáticos do mundo e um dos mais importantes complexos de informática do planeta na região de Bangalore. Entende-se, portanto, que para alcançar uma sociedade coesa, composta por cidadãos cientes dos próprios papéis coletivos, deve-se proporcionar um fluxo crescente de saber, ou seja, uma cultura baseada em busca por avanços. Melhorias, tanto sociais quanto econômicas, e assim atingir uma motivação pela formação de uma sociedade que luta pela igualdade. Pois, como dizia Gandhi, você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim.